Muito boa tarde a todos no Brasil, em Portugal, aliás, e muito bom dia a todos os que nos seguem do Brasil. Agradecemos a participação de todos, aqueles que tiraram um tempinho para estarem connosco durante a próxima hora e partilharmos entre Portugal e o Brasil inúmeras experiências e realidades relativamente ao tema que nos traz hoje aqui, que é a residência médica da emergência à prática. Este ciclo de webinars Covid-19 Vivências na Pandemia Brasil e Portugal é uma iniciativa organizada pela Organização Nacional de Acreditação do Brasil, pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e também pela GPS Health Branding and Business. Este webinar queremos também agradecer o patrocínio da Imparte Saúde. Esta iniciativa é composta por um total de 6 webinars, hoje estamos já no 4º webinar e todos os participantes deste webinar podem enviar as dúvidas, comentários, questões que queiram colocar aos nossos oradores, que vou passar a apresentar de seguida, através do chat no YouTube, sendo que a organização fará chegar-nos essas questões para serem colocadas aos nossos oradores. Como vos disse, hoje acontece o quarto debate e o tema que nos traz hoje aqui é discutirmos a residência médica, a formação médica, aquilo que foram os desafios enfrentados em termos da atualização do ganho de competências por parte dos profissionais de saúde. Vamos nos focar eminentemente na profissão médica, mas idêntico raciocínio, obviamente, se faz relativamente aos restantes profissionais de saúde, sendo que as realidades em termos de formação e a tradição de formação variam de profissão para profissão. Estão hoje connosco 3 distintos oradores, que eu passo a apresentar brevemente. Está connosco a doutora Helena Corleta, que é coordenadora da COREM no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Está connosco também o doutor Mário Filho, que é professor do curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde do Albert Einstein, representantes do Brasil, e da parte de Portugal contamos com a presença do Dr. Alexandre Valentim Lourenço, que, entre muitos cargos na Ordem dos Médicos, é atualmente o presidente da secção regional sul da Ordem dos Médicos. E na conversa que tivemos anteriormente ao início deste webinar, estivemos aqui a ponderar o que é que para vocês que estão a assistir desse lado e que acreditamos tenham, obviamente, interesse em conhecer em maior profundidade a realidade da residência médica e da formação médica, quer no Brasil, quer em Portugal, dizia eu, alinhámos um pouco, começar este webinar passando a palavra aos 3 oradores e pedindo-lhes uma reflexão não só daquilo que é a realidade da formação médica e da residência médica no Brasil e em Portugal, mas também uma reflexão sobre aquilo que foram as respostas que os sistemas e as instituições encontraram nesta fase em que, de alguma forma, houve um condicionamento da presença física de muitos destes residentes. E, em simultâneo, face a esta experiência que já vivemos de alguns meses, qual é a leitura que fazem e também aquilo que são, na vossa perspectiva, os desafios que se colocam daqui em diante no sentido de mantermos a mesma qualidade e a mesma capacidade de formar profissionais que deem resposta aos desafios dos nossos sistemas de saúde e da população que servimos. E sem mais longas, porque o tempo aqui corre e porque o que queremos é ouvir os nossos oradores, eu ia passar a palavra à doutora Helena Corleta, que vai partilhar connosco
tudo aquilo que foi o trabalho desenvolvido no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e também fazer uma reflexão sobre estes tópicos que acabei de enunciar. Doutora Helena, bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Boa tarde aos portugueses, bom dia aos brasileiros. Saúdo também o Dr. Mário e o Dr. Alexandre. E é uma satisfação estar nessa webinar junto com os portugueses, principalmente nós aqui do Hospital de Clínicas, nós somos da região sul do Brasil, e a gente recebe alguns alunos para estágio de Portugal. Então, eu vou iniciar apresentando o meu hospital, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele é um hospital muito grande, ele tem mais de 6.000 funcionários, e nós somos 570 residentes. Então, no Hospital de Clínicas tem residente desde medicina de família e comunidade até a área de transplante cardíaco, e nós somos o hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós somos um hospital-escola, né? Durante o sistema aqui no Brasil é o aluno se formar após 2 anos nós chamamos de doutorando, os internos, eles passam os últimos 2 anos dos 6 do seu currículo médico, fazendo atividades bem práticas, e após o 6º ano, então, eles fazem a prova para a residência médica, né? Existem uma prova de acesso direto, que são as especialidades que a gente chama especialidades básicas, e aquelas de acesso indireto que necessitam uma especialidade. Então, nós temos muitos residentes, né? E o que eu queria compartilhar com vocês, né? E talvez Portugal esteve antes de nós nessa pandemia, né? Então, passou essa fase anterior, né? Mas o nosso hospital é um hospital que atende Covid, né? Então, a formação do nosso médico ficou muito restrita, às vezes, muitas especialidades estão voltadas quase exclusivamente para atender Covid, e os outros, muitas vezes, foram redirecionados, né? Muito interessante, né, porque como é um hospital no qual a residência é muito concorrida, nós temos alunos de vários estados fazendo residência conosco, e o nosso ingresso é em março, né, e é muito interessante que esse ano, essa formação, aquele grupo, aquela sensação de pertencimento que os programas de residência médica tem, cada programa tem os seus alunos, e eles fazem um grupo de amizade. Isso ficou um pouco diferente esse ano, porque logo que a pandemia chegou, eles tinham 3 semanas de atendimento, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que impactou um pouco a residência, e a gente sente que eles não estão tão unidos como grupo dentro das especialidades. Isso é uma coisa que o Dr. Mário pode comentar também, se isso aconteceu lá em São Paulo, né? Mas isso para nós foi uma coisa que marcou muito. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é que as residências clínicas, elas, muitas estão, sim, com o seu atendimento um pouco mais preservado, né? Chamar a atenção que a gente está usando muito telemedicina, o hospital se equipou para que a gente possa atender os pacientes por teleconsulta, né? Nós já temos o nosso prontuário eletrônico, os registros que são realizados no prontuário eletrônico dos atendimentos, dos teleatendimentos. A gente tem dado, sim, muitas vezes alta para pacientes por teleatendimento, que nós somos um hospital terciário e encaminhado aos postos de saúde, né? Então, essa é uma atividade que antes não existia e que a pandemia está nos ensinando a fazer, né? Quanto às cirurgias, a parte cirúrgica, nós estamos fazendo quase só as cirurgias oncológicas e em menor número, e as urgências, né?
o nosso hospital fez todas as modificações necessárias no bloco cirúrgico para atender pacientes COVID, né? E a gente aqui no Hospital de Clínicas se sente um pouco privilegiado, porque vocês sabem, o Brasil é um país enorme, né? E a situação aqui no Sul e Sudeste, também, como o Mário pode depois falar, é muito diferente das condições que os residentes do Brasil têm no Norte, Nordeste e em alguns outros estados, né? Existe em alguns programas de residência médica a queixa de que não existem EPIs necessários, né? Que é uma coisa que aqui no Hospital de Clínicas não falta. Eu acho que como o tempo é curto, Miguel, a gente pode passar para os outros palestrantes para dar tempo depois de responder alguma pergunta. Muito obrigado, doutora Helena. Eu passava então ao doutor Alexandre Valentim Lourenço para que nos dê uma visão de como é que está organizada em Portugal a formação médica, a residência médica em concreto, e também a perspectiva daquilo que também é a componente de atualização contínua e permanente em termos da profissão médica. Dr. Alexandre Valentim Lourenço, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Eu começo por agradecer este convite, desta vez para palestrante e não para moderador, que me põe noutra completa e diferente posição, e quero cumprimentar os meus dois colegas do outro lado do Atlântico, parceiros nesta discussão que eu penso que deve de ser proveitosa para ambos os países e para os internos e também orientadores dos dois países. É importante perceber que a forma de organização do internato, que em Portugal corresponde à residência, no Brasil é muito diferente. Primeiro, a nossa formação pré-graduada está estipulada em Portugal sempre com 6 anos, tem um ciclo básico inicial e depois um ciclo clínico que é normalmente nas faculdades clássicas de 3 anos. E nesse ciclo clínico, o último ano, os últimos 12 meses, é apenas dedicado a trabalho em enfermaria. Além de, nesse último ano, se defender uma tese de mestrado. A licenciatura em Portugal tem um mestrado integrado e, por isso, é uma licenciatura que tem 2 níveis. Tem um mestrado que faz parte da licenciatura, sem a qual ela não está completa. Isso é importante porque nós temos muitos pedidos, neste momento, de cidadãos brasileiros a querer exercer em Portugal e a ordem que faz essa certificação exige sempre uma equivalência ao mestrado. E neste momento, as provas mudaram em Portugal há cerca de 1 ano para se integrar essa equivalência ao mestrado. O segundo aspecto é que depois dessa formação pós-graduada, a Ordem dos Médicos regula toda a formação pós-graduada a seguir. E desde o início da formação pré-graduada das faculdades, Portugal e mais 2 ou 3 países europeus acharam importante um período de tempo, que em Portugal já foram 24 meses e que atualmente é 12, de formação tutelada da medicina sem autonomia. Isto apesar de, na faculdade, no pré-graduado, haver 3 anos com doentes e um deles exclusivamente com doentes, a Ordem dos Médicos, para dar autonomia a qualquer médico em Portugal, exige ainda mais 1 ano de trabalho remunerado como médico, o que nós chamamos internato de formação geral. Todos os médicos em Portugal, licenciados em Portugal, o fazem. E depois disso, existe um exame chamado Prova Nacional de Acesso, muito semelhante à prova americana. Aliás, nós temos uma parceria com a prova americana e essa prova, que é uma prova clínica, determina uma seriação. Essa prova, neste momento, é feita pela Ordem dos Médicos e ordena os 1.700 novos médicos para entrar na residência, no internato. E eles escolhem de acordo quer com a nota, quer também com o valor que tiveram no pré-graduado. Por isso, quem quiser fazer uma residência em Portugal tem que concorrer a esta prova e tem que entrar desta forma. O que é que isto significa? Significa que todo este processo regulatório da formação geral e da formação específica que corresponde à residência, na maior parte das especialidades, decorre entre 6 a 7 anos. 1 ano de formação geral e 5 a 6 anos de formação de especialidade ou de residência para cada especialidade. As especialidades da área médica têm entre 12 a 24 meses de medicina interna,
as especialidades da área cirúrgica têm 12 a 24 meses de área cirúrgica, dependendo de cada especialidade. Ou seja, há uma regulamentação. A pessoa, quando concorre, qualquer médico, quando concorre para a residência, já tem tudo organizado. Ou seja, já sabe, se vai começar cardiologia, tem que fazer 1 ano e meio de medicina interna e depois faz as outras valências todas. Essas valências têm uma estrutura definida também pela Ordem dos Médicos, com competências a adquirir, e têm programas de formação, uns obrigatórios e alguns estágios finais que já são facultativos. Isto significa que nós obedecemos a um modelo muito estruturado, muito organizado. Todos esses 6 anos existem provas de avaliação contínua e provas de avaliação anual, e no fim terminam com um exame final com um júri independente de médicos de vários hospitais que avaliam todos os internos em cada especialidade. Este é o percurso da residência e é um percurso certificado e que torna a nossa residência uma das mais completas em termos de União Europeia. E existe também uma diretiva europeia que harmoniza os tempos e os programas comuns, pois cada país dá-lhe melhor ou menor desenvolvimento. Isto significa que quando um residente, um interno, entra nessa especialidade, tem um programa muito organizado, que faz no primeiro ano, que faz no segundo ano, que faz no terceiro, estágios de 3 meses, de 6, de 12, competências teóricas e práticas, mas não temos aulas teóricas. Não há aulas teóricas durante esta formação. Ou seja, a maior parte dos nossos internos e residentes estuda por livros, por reuniões clínicas, participando em seminários, em conferências, publicando trabalhos, ou seja, eles são exatamente médicos a fazer a sua formação em exercício. E por isso afastámos-nos das aulas para não repetir muito dos conteúdos que demos no pós-graduado. Por fim, quando fazem este exame de saída do internato ou da residência, concorrem aos lugares que existem nos vários hospitais. É importante dizer que os hospitais que fazem esta formação são mais de 90% públicos, embora já haja algumas especialidades com residências parcelares ou completas feitas em instituições privadas. Para nós, que é a ordem que verifica e que atribui essa certificação, não interessa se é privado ou se é público, interessa é que as competências e a organização do estágio está de acordo com as normas que nós elaboramos inicialmente ao abrigo das diretivas comunitárias. Por isso, seja ele público ou privado, o que interessa é que tenha uma formação estruturada, de boa qualidade e que é auditada todos os anos. Todos os anos nós auditamos, aliás, o prazo da audição e das vagas para o próximo ano termina hoje, e por isso nós estamos neste momento a avaliar 1.700 capacidades formativas espalhadas pelo país para saber quais são os hospitais que receberam mais ou que perderam no último ano de acordo com as características do que fizeram. Isto é a nossa formação pré-graduada e pós-graduada em termos esquemáticos. E isto é importante para perceber o que é que aconteceu no período de Covid. No período de Covid, em março, quando nós começámos a ter a emergência da pandemia em Portugal, nós rapidamente percebemos que era preciso adaptar as nossas estruturas hospitalares para o combate à pandemia, com 2 objetivos. O primeiro era impedir que os hospitais fossem uma fonte de propagação e de aumento destes surtos, porque nós tínhamos essa experiência já dos outros países, que os nossos profissionais infectavam-se mais facilmente e transmitiam a infecção a todos os outros doentes dos hospitais. E por isso foi preciso criar circuitos separados entre doentes Covid e não Covid e foi preciso dotar todas estas estruturas de condições de segurança, de equipamentos de proteção individual e de circuitos próprios para o fazer. Isto significa que num sistema que trabalhava normalmente no limite, nós tivemos que criar em muitos sítios 2 equipes separadas para as enfermarias e para as urgências. Então tivemos que duplicar os postos de trabalho. E ao duplicarmos os postos de trabalho, rapidamente e logo no princípio de março, nós fechámos as residências. Houve uma decisão nacional, a pedido da Ordem dos Médicos, para suspender todas as residências. E todas as especialidades, os que estavam fora do hospital a fazer programas opcionais noutros hospitais e os que estavam no seu hospital, foram requisitados para o Serviço Central e foram distribuídos pelas necessidades do que havia. Isto faz com que surjam depois grandes assimetrias. A primeira assimetria é que há especialidades
que não estão na linha da frente para o combate da epidemia, cirurgia plástica, a urologia, que não são importantes no combate da epidemia e que a interrupção do internato da residência destes médicos foi feita porque era necessário reservar os blocos operatórios, os cuidados intensivos, todos os circuitos dos hospitais foram fechados para tratar a epidemia. E por isso nós só passámos a fazer, como no Brasil, cirurgias oncológicas e mesmo assim oncológicas tinham que ter uma graduação, e cirurgias de emergência ou cirurgias que pudessem ter alguma repercussão nos doentes. Um bypass cardíaco ou outra cirurgia muito complexa tiveram que ser feitas. Nós verificámos logo no início da pandemia uma diminuição de um conjunto de doenças que vinham à urgência, o que nós chamamos para além do Covid. O número de infartos registados, infartos do miocárdio, nos hospitais baixou de 50%. O número de acidentes vasculares cerebrais diminuiu 60%. Ou seja, começámos a ter mortalidade nos centros de saúde e em casa de doentes que tinham medo de vir ao hospital ou que protelavam a vinda ao hospital. Isto verificou-se, tivemos uma mortalidade acrescida de cerca de 14% em relação ao que era esperado nos meses de março e de abril. E isto para além do Covid, tudo isto fora do Covid. Um segundo aspecto muito importante também perceber é que nós temos um problema de demografia da médica em Portugal. Nós temos, a nossa distribuição não é uniforme ao longo dos anos. A seguir ao 25 de Abril, à Revolução, em 1974, entrou muita gente nas faculdades de Medicina. Essas pessoas têm neste momento 65 anos, à volta disso. E a seguir houve uma restrição no número de escolares das faculdades e entrou muito pouca gente. Houve um ano em que entraram 200 estudantes de medicina para as 5 faculdades que havia nessa altura. Foi há cerca de 26 anos atrás. E depois, ao fim de alguns anos, voltámos a ter novamente muitos acessos. Isto significa que em Portugal nós temos 2 picos de médicos, uns à volta entre os 55 e os 70 anos e outros entre os 35 e os 45. E entre os 55 ou 60 anos e os 70, estes médicos não entraram nos períodos Covid. E já por si a lei não fazia com que eles não fizessem urgências, não faziam plantão. E por isso estes médicos não entraram nos circuitos de urgência. E por isso toda a nossa resposta à pandemia foi feita à conta de sacrifício de muitos médicos, que em vez de 50 horas semanais passaram a fazer 70, 60, 80 horas semanais, inclusive é de todos os residentes. E por isso, durante estes 3 meses, os residentes foram deslocados e nós interrompemos os internatos de todas as especialidades. O que é importante perceber? É que para algumas especialidades este período foi muito interessante. Para a medicina intensiva, para a pneumologia, para a medicina interna, esta permanência no meio de uma epidemia, para a saúde pública, por exemplo, é uma experiência que nunca houve nos últimos 20 anos. E permitiu a estas pessoas ganharem um conjunto de competências que agora estão a ser avaliadas pelas várias órgãos de cada especialidade, os nossos chamados colégios de cada especialidade, a ver se algum desse período de formação é acrescentado como opção e conta para a formação. Naquelas especialidades em que ele não tem equivalência, ele vai ter que ser repetido. A primeira consequência é que os nossos internatos atrasaram 3 meses. Retomaram agora no mês de junho. Mas, como vocês devem ter visto nas notícias internacionais, nós neste momento temos um surto na região de Lisboa, que é a maior do país e que tem mais residências em funcionamento. E por isso, neste momento, os internos, alguns, ainda não se anulou outra vez o período de residência, mas estão outra vez a trabalhar o dobro ou o triplo do que estavam a trabalhar anteriormente. A segunda consequência foi os exames de saída de especialidade, que certifica que eles eram especialistas, ocorriam normalmente em março e abril. Foram todos cancelados. Houve 1 ou 2 especialidades, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, os médicos de família, que já os tinham feito em março, mas nas outras especialidades eles foram cancelados. Estão a decorrer agora. Isto vai fazer com que, mesmo no período maior de pandemia, os nossos residentes mais velhos, com 6 anos de experiência em muitas especialidades, 6 anos nas cirurgias, 5 anos na medicina interna, 5 anos na anestesiologia, foram deslocados para fazer exame e trabalhar. Ou seja, não puderam estudar, não conseguiram preparar o exame, ou então, quando o fizeram sob licença. E mais ainda, o processo em que havia aquisição de médicos para os hospitais, que seria feito agora, que estaria neste momento a decorrer, foi ultrapassado.
Nós, neste momento, não temos facilidade em contratar especialistas em nenhuma especialidade, porque eles simplesmente ainda não terminaram a especialidade, ainda não estão certificados como tal. Provavelmente só depois do verão o farão e, por isso, nós estamos a atrasar, numa fase importante de combate à pandemia, o acesso de novos especialistas aos hospitais. Essas foram talvez as duas maiores repercussões, para além da interrupção. A interrupção pôs 3 meses para a frente todos os programas estruturados. E eles agora podem ou não ser compensados, será feito individualmente, interno a interno. É diferente o impacto que a pandemia teve num residente do primeiro ano do impacto que teve num residente do 6º ano. Nas especialidades cirúrgicas, o impacto é brutal, porque as cirurgias que foram canceladas, todas as cirurgias que foram feitas eram cirurgias graves, de casos muito complicados, e foram feitas, na maioria, por especialistas. E o que nós pensamos nos próximos meses é que vamos ter que continuar a fazer as cirurgias que não foram feitas. Nós já tínhamos muita espera nos hospitais públicos e, por isso, vamos continuar a fazer as complicadas nos próximos meses, deixando pouco espaço para a formação dos atos cirúrgicos. E, por isso, as competências cirúrgicas podem ser um bocadinho penalizadas e vai depender do tempo em que ainda perdurar os efeitos da pandemia. Nós, neste momento, nós temos um número de novos casos diários semelhante ao que tínhamos há 2 meses atrás, não estamos a baixá-los e começaram, na região de Lisboa, desde há 1 ou 2 semanas, a aumentar o número de doentes internados com a doença e nos cuidados intensivos. E por isso os internatos, as residências, estão outra vez em risco de ser suspensas mais 6 meses e atrasar a progressão da formação. Só mais 2 palavras que eu acho que são importantes. Primeiro, o impacto é muito diferente de especialidade em especialidade. E isso tem que ser avaliado, é muito diferente um cirurgião plástico do intensivista. E por isso nós temos que adaptar nos próximos meses este período de formação. Segundo, teleconsulta. Eu acho que a teleconsulta, nós obedecemos à Associação Médica Mundial, e eu participei num grupo de trabalho há vários anos em que dissemos quais são os critérios para fazer teleconsulta. E deixem-me dizer, eu acho que o que nós estamos a fazer agora é atendimento telefónico, não é teleconsulta. A maior parte dos hospitais não tinham sistemas preparados para uma verdadeira teleconsulta e a teleconsulta não é possível sem exame físico para primeiras avaliações, para tomadas de decisão em que é preciso o contacto com o doente. E por isso, nós neste momento, quando dizemos que temos 30% da nossa atividade feita não presencial, nós apenas estamos a fazer aconselhamento, estamos a fazer triagem, estamos a fazer ajustes terapêuticos. E isso é muito mau num programa de residência. Ou seja, habituar os nossos sistemas a ver doentes sem falar com eles é a pior coisa que pode existir. A única vantagem neste momento é que eu acho que, não tendo tempo, nós estamos a falar de residentes que trabalham 24 horas, períodos de 24 horas consecutivos, e com intervalos, às vezes, de 12 a 24, para novo período de 24 horas. E, às vezes, há hospitais em que trabalham 2 dias de seguida. Não há tempo para fazer programas teóricos. Não há, o tempo que existe neste momento é quanto muito para descansar e preparar alguma atividade que possa haver no dia seguinte. E isso teve uma grande repercussão, não só na residência, no internato, mas também na forma como estamos a ver os doentes, como estamos a trabalhar em equipas, ou seja, grande parte das nossas reuniões clínicas, que eram muito participativas, em que discutiam os casos clínicos, estão a ocorrer com menos frequência e com menos qualidade, porque não temos tempo. Estamos à espera que, a seguir ao período de férias, as férias em Portugal iniciam-se, são agora julho e agosto, estamos à espera que no período de férias e depois de controlarmos a pandemia, possamos incorporar alguma tecnologia e alguns ensinamentos numa forma de fazer melhor medicina, mas neste momento nem fazemos melhor medicina, tudo o que está para além do Covid está a ser muito maltratado e nem estamos a fazer boas residências, bons internatos em muitas das especialidades. Tirando as especialidades que têm muito contacto com a pandemia, as outras estão a fazer um entretém, o que nós chamamos, vamos passar algum tempo à espera que passe a epidemia para voltarmos àquilo que é o normal. Eu demorei 5 minutos a mais, mas fechei tudo o que precisava dizer para integrar todas as pessoas. Alexandre, muito obrigado pela brilhante exposição e partilha daquilo que é a realidade da residência médica em Portugal e daquilo que são os condicionalismos que a pandemia veio trazer. E eu passava agora ao Mário Filho, que nos desse também a perspectiva
acima de tudo, daquilo que é a realidade do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, que é muito conhecido aqui em Portugal, portanto é uma referência mundial, e também do trabalho que fazem, até em parceria com o SUS, em termos de residência médica e de formação médica, qual é o modelo que têm e, acima de tudo, quais foram os constrangimentos, as limitações e as soluções que eventualmente encontraram durante este período. Depois já vamos falar mais daqui, a seguir a esta ronda, um pouco sobre o futuro, não é? O que é que esta pandemia nos pode servir como ensinamento também a este nível da formação médica continuada. Mário, passo-te a palavra. Muito obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Agora também tarde aqui do Brasil. É uma honra enorme compartilhar ideias com vocês, com os meus colegas. Dr. Alexandre, deixo o nosso forte abraço aqui do Brasil a Portugal. Eu tinha programado um Congresso Mundial de Bioética na cidade do Porto, que foi postergado para o ano que vem. Em breve, conto e torço para voltar a esse país tão querido. Eu diria também boa tarde à doutora Helena. É um prazer escutá-la, né? Até porque ela representa a visão e os desafios de um programa de residência que eu diria gigante, né? Antes da nossa live aqui, comecei a falar com a Helena, e falando, Helena, eu fui falar aqui de uma experiência de um programa grande, né? A nossa residência são 22 programas com quase 160 residentes, que são 158 residentes, mas a sua realidade é muito maior, né? Então, acho que muitas das colocações e das leituras que nós vivenciamos aqui se conectam na realidade da doutora Helena, mas se distanciam também, né? Até por fatores, como já foram apresentados, da diversidade, da dimensão e da complexidade multifatorial que o Brasil apresenta, tá certo? Como já falei, o nosso programa de residência, ele aborda especialidades clínicas e cirúrgicas, e não tenham dúvida que todos foram afetados nesse cenário que vivemos atualmente, né? O que a gente verifica é que o melhor caminho para lidar isso foi, desde um ponto de partida, investir no diálogo, né? Diálogo entre a Coreme, os coordenadores dos programas, os preceptores, os residentes, né? Abertura de canais para diálogo, diálogos como esse que a gente se possibilita e concretiza por meio da tecnologia. Então, essas ferramentas tecnológicas como essa do momento foram muito relevantes, mas diálogos que não, em muitas oportunidades, não se mostraram suficientes, porque em que pese todas essas aberturas e possibilidades, né, tantas ferramentas, a gente vivenciou um distanciamento que trouxe mudança substantiva na atividade desse jovem médico em formação, né? E o que seria o participar de um programa de residência durante a pandemia, né? O que a gente escuta ao longo, em relação aos residentes que cursam junto ao Albert Einstein, é uma preocupação, em primeiro lugar, como a Helena já trouxe aqui, do medo de perder a oportunidade de aprender a sua especialidade, né? Esse medo é muito presente. Eles estão angustiados em relação a isso. Ao mesmo tempo, eu traria para vocês que uma dificuldade sensível, e aí muito do cenário brasileiro contribui para essa dificuldade, é lidar com um número grande de óbitos, né? Não é uma realidade aos outros médicos que se formaram algumas gerações anteriores do que esses jovens médicos que agora se especializam. Então, esse é um fator que, associado com a dificuldade de comunicação à distância com os familiares dos pacientes, né? E mais ainda, com a dificuldade também da solidão dos pacientes, isso gera uma preocupação, isso gerou um cenário atípico, a qual o jovem médico, o residente, se viu obrigado a ser responsivo
se viu obrigado a enfrentar, muitas vezes, sem um norte de como conduzir, né? Eu também colocaria um outro fator relevante, e acredito que a Helena pode reforçar, que é a questão de que muitos desses alunos, né, muitos desses médicos, eles vêm de longe, né? Eles vêm de outros estados, né, na construção de um sonho, em busca de uma qualificação, e, consequentemente, o que isso acarreta? Eles estão muito sozinhos e longe de família, né? Estão desacompanhados aqui, culturalmente em cenários diferentes, condições climáticas diferentes, né? Tudo muito diverso naquele momento onde muitos buscam um acolhimento e eles são obrigados a serem aqueles que estão na atenção acolhendo. Tudo isso é um pano de fundo para eu trazer aqui para vocês que revelou-se na nossa leitura a importância do trabalho de temas ligados a humanidades, temas ligados à ética médica, à bioética, à beira do leito, né? No dia a dia, na rotina, não teórico, mas sim prático. Né? É sabido por todos que a ética médica faz parte da educação médica há mais de 2.500 anos. Mas se nos últimos 30 anos se valorizou mais essa necessidade de interação, a gente verifica que hoje, no aqui e agora, há um esforço curricular na nossa faculdade para desenvolver nos estudantes valores, perspectiva social, o médico entender aonde ele se insere dentro da sociedade complexa brasileira, né? E também habilidades interpessoais. Então, eu diria para vocês que numa sociedade multicultural, com um pluralismo moral, que é a sociedade brasileira, a gente precisa colaborar para que esse médico tenha maior flexibilidade para lidar com esses desafios e esses problemas éticos, né? E como formar profissionais que são capazes de enfrentar esses problemas, né? Capazes de praticar o que muitos denominam de uma medicina mais humanizada, né? Capazes de concretamente se portarem de maneira tolerante em visões conflitantes, com menos paternalismo e mais profissionalismo, né? E esse talvez tenha sido e tem sido a necessidade de revisitar esses princípios próprios da humanidades, e aí o principialismo bioético, que é tão presente nas nossas escolas aqui brasileiras, são levados à prática, a uma realidade, né? O que a gente verifica, e até já aproveitando e trazendo até uma pergunta que foi levantada pelo público, é que os impactos foram significativos, mas eles possibilitaram que a instituição se reorganizasse e potencializasse algumas oportunidades, como a própria doutora Helena mencionou, né, que foi uma valorização de aulas online, né, doutora? Que aí eu até queria ouvir um pouco dos demais colegas, quanto que isso potencializou a presença e a participação naquilo que era delegado a um segundo cenário. Agora, todas as outras complexidades que o doutor Alexandre nos trouxe, né, sobre esse cenário de estafa e de estresse muito grande, eu diria que acaba-se também, e isso nos aproxima bastante da experiência portuguesa, como eu já relatei, levando em conta, doutor Alexandre, que o nosso N, né, o número de pacientes que esses residentes têm que evoluir, têm que ter contato, é muito grande. É muito grande, né? Então, Miguel, eu faço breve as minhas palavras para a gente viabilizar aqui um debate e uma troca também de algumas ideias. Mário, muito obrigado por essa reflexão, sem dúvida uma reflexão muito importante da componente ética e daquilo que
esta nova visão também dos profissionais de saúde e daquilo que enfrentam no seu dia-a-dia, não é? A evolução médica e da resposta a muitas das situações que ambos os países vivem não se enfrentava com uma realidade tão agressiva sob o ponto de vista daquilo que é o impacto na vivência diária da morte, o que com certeza terá impactos também em termos das componentes éticas e da gestão emocional e da inteligência emocional desses profissionais, dos profissionais de saúde como um todos. E isso terá que ser também, obviamente, alvo de uma reflexão sob o ponto de vista de passar a ser uma parte significativa ou integrante da formação, se calhar agora com maior incidência. Fizemos uma reflexão daquilo que são os modelos de formação de residência médica dos nossos especialistas em Portugal e no Brasil. Fizemos também já uma análise daquilo que foi o impacto da pandemia e das limitações que veio causar. Eu acredito que qualquer um dos três reflete muito também naquilo que é o futuro, não é? Quais são as soluções que vamos encontrar para o futuro, porque hoje, 6 meses depois de o mundo enfrentar esta pandemia, sabemos que ela não vai acabar daqui a um mês e que vai estar connosco durante mais tempo do que aquele que se calhar gostaríamos e se calhar ficará entre nós durante toda a nossa vivência com maior ou menor capacidade de controlarmos a evolução deste vírus que já se mostrou bastante resiliente e capaz de se adaptar e de fazer o seu percurso. A vocês os três que estão no dia-a-dia, não só profissional, mas também do acompanhamento destes internos, destes residentes, qual é a visão que vocês têm para um novo modelo, que não poderá obviamente deixar de ter a componente prática e de participação interpares e de vivência interpares, muito ajustada também de acordo com a especialidade. Quais são os desafios que enfrentamos para reformular as dinâmicas de formação médica? Eu aqui pedia-vos que refletissem não só nos residentes, mas também na atualização contínua, que todos nós sabemos que um profissional que está no dia-a-dia e faça aquilo que são os desafios do conhecimento e da inovação, também neste momento enfrenta em termos de limitação até da oferta de formação, de congressos que são sempre uma experiência muito rica para partilha de estudos e de experiências interpares. Como é que vocês veem o futuro relativamente não só à residência, mas à formação contínua dos profissionais médicos e, no seu todo, dos profissionais da saúde? Doutora Helena, passava-lhe a palavra a si, para esta segunda ronda. Tá. Bom, nós acreditamos ali no Hospital de Clínicas que a gente vai, ao menos para os alunos menos graduados, a gente vai ter que investir muito forte em simulação, né? Por quê? Porque nós precisamos tirar esse nosso aluno de dentro do hospital e levar ele para a rede base. Nós somos um hospital terciário, talvez não reflita a realidade dos meus outros 2 colegas, né? Mas nós estamos muito focados nisso. Pegar simulação, casos bem realísticos. A gente tem toda uma infraestrutura cirúrgica de simulação para deixar o residente já muito apto a fazer várias competências antes de chegar no paciente realmente, né? Então, a gente acha que a pandemia nos ajudou um pouco nisso, né? O hospital agora, eu sinto ele mais focado nessa área de simulação para a gente poder atender os pacientes com mais, como é que eu vou dizer, de forma mais certeira, né? A gente não pode mais, no Brasil, isso é muito assim, há uns anos atrás era muito, eu vou fazendo, daí na próxima eu ensino, e aí depois, e assim foi a formação, né? Agora não, o residente ele tem que fazer curso de simulação, ele deve passar no treinamento de catéter venoso central, ele tem que passar
na técnica de intubação muito, 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 até ele atingir a competência para depois no paciente. Então, acho que isso é um aspecto que a pandemia vai nos ajudou. Isso vai fortalecer essa parte, né? Encara a nossa realidade muito diferente da de Portugal. Portugal como um todo me parece mais organizado, né? Nós dependemos muito, e eu principalmente, que sou um hospital público, dependo muito de como o MEC gerencia bolsas. Não é uma coisa institucionalizada como parece ser em Portugal, que o CREMERS, a Associação Médica Brasileira, alguém coordene isso. É o MEC, e vocês sabem que no Brasil, às vezes, essas coisas do governo estão meio, né, complicadas, tá? Então, eu vejo Portugal atualmente mais organizado nesse sistema de residência, mas eu também puxo para a nossa base para cá, que a gente tem muito paciente e muita prática, né? Nosso paciente é muito exposto, o nosso residente é muito exposto, e o nosso aluno também. Tanto que os alunos de Portugal muitas vezes vêm aqui fazer estágio e eles adoram, porque eles veem muito paciente, eles são muito expostos aos doentes. E isso é uma coisa que agora na pandemia a gente teve que limitar muito, né? Então, nós temos que ter outras soluções para isso. Então, obrigada. Obrigado, doutora Helena. Doutor Alexandre, como vê o futuro e que soluções identifica como aquelas que são as mais adequadas para responder às limitações que eventualmente irão persistir em termos de formação médica? Eu hoje queria que o meu futuro fosse como o meu passado, porque nós estávamos a funcionar muito bem. A simulação tem crescido nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, mas a simulação tem sido feita muito no pré-graduado e no início da residência. Nós precisamos mesmo de mais tempo com doentes. Eu faço cirurgia há muitos anos. Eu fui a primeira pessoa a fazer esterectomia laparoscópica em Portugal há mais de 25 anos. Eu fiz sempre formação em modelos simuladores, modelos animais, mas nós aprendemos muito com o doente. Ainda mais que os doentes atualmente nos hospitais são doentes com múltiplas patologias, com imensas interações, com muita necessidade de termos uma visão integrada das várias doenças e das relações com elas. E é difícil fazer isso sem estar com o doente. Por isso, nós gostaríamos de voltar a estar mais tempo com o doente e de uma forma mais organizada. Há um aspecto que eu acho que vai mudar muito a seguir à epidemia, é que aqueles grandes congressos de 3.000 pessoas e de 4.000 pessoas, que sempre achámos e já estavam a diminuir, não se podem organizar da mesma maneira. Eles já não eram muito úteis. Nós já tentávamos fazer cursos curtos de 3, 4 dias, mas muito intensos, para 20, 40 pessoas, não para 3.000. Aí as competências adquirem-se melhor, mais depressa e com maior qualidade. E isto, a pandemia apenas acelerou algumas coisas. A Ordem dos Médicos, por exemplo, nós temos um curso para orientadores de formação. Quem faz formação para os mentores dos nossos residentes. E nós já o fazemos o ano passado e há 2 anos, com 70% das aulas não presenciais, com programas em computador, com perguntas e respostas. Agora vamos fazê-lo melhor, porque as plataformas agora são mais intuitivas. E se eu há vários anos trabalhava com o Cisco Webex, agora toda a gente sabe trabalhar com estas plataformas de teleconferência. E por isso nós agora conseguimos mais facilmente fazer algumas coisas que fazíamos. Mas depois o contacto com o doente será diferente. Por isso os grandes congressos vão mudar. O financiamento também terá que mudar. Porque os grandes congressos eram a fonte de financiamento das grandes sociedades científicas e permitiam fazer algumas coisas, mas também despendiam muito dinheiro. E nós temos que repensar e fazê-lo de uma forma diferente e orientando para as residências, para as competências que têm de ser adquiridas. Torna-se mais caro a formação por formando, porque temos de ter menos gente em sala, e por isso deslocar 5 ou 6 formadores para 20 pessoas é diferente de deslocar 10 para 1.000. E por isso esta formação será mais cara por formando, mas provavelmente será mais eficiente e terá melhores resultados. Eu acho que esse futuro será bom. Utilizar também mais tecnologia.
formarmos competências na área de comunicação e na tecnologia podem ser importantes. Se desenvolvermos melhores meios de teleimagem, de avaliação, nós podemos formar melhor. Mas atenção, o avanço digital na área da medicina faz com que algumas funções, até agora no diagnóstico feitas por médicos, possam ser automatizadas. A dermatologia, que nós já fazíamos a referenciação por teleconsulta, e nos cuidados primários viam os doentes e mandavam imagem para o hospital, nós temos sistemas automáticos de avaliação da imagem que em trabalhos científicos comparados com grandes especialistas, para o melanoma têm uma acuidade igual. E na neuroradiologia, para vermos doenças cerebrais, tumores cerebrais, a análise automática da imagem de alguns sistemas de inteligência artificial é igual à dos médicos. Por isso, nós temos que também começar a preparar as nossas residências para uma medicina diferente, mais vocacionada para ajudar o doente a tomar decisões do que propriamente andar a fazer apenas diagnósticos, dado que a parte laboratorial, a imagiologia, vai muito provavelmente automatizar na parte quer negativa, quer na ajuda ao diagnóstico, e nós temos que preparar os nossos residentes a serem médicos daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos a medicina será muito diferente. Não é para daqui a 2 anos. Para daqui a 2 anos é igual a 2. Mas daqui a 20 anos, quando eles tiverem 40 anos ou 50 anos, a medicina será diferente. E se começarmos a preparar já agora, nós teremos melhores médicos, vamos precisar de menos médicos, porque eles terão outras competências e podemos delegar nas máquinas ou noutras profissões algumas das atividades automatizadas. E os médicos passarão a ser consultores, capazes de tomar decisões e de também, que eu acho que devem fazer, ter uma grande atividade de gestão. Gestão clínica, governança clínica, clinical governance, e usar as clinical pathways para desenvolvermos protocolos de atuação seguros, uniformes e mais capazes em benefício do doente. Isso é uma área nova, já tem 20 anos, mas que nos cuidados, na formação, quer das residências, quer no pré-graduado, só agora se começa a falar. E se investirmos já agora nela, nós vamos ter resultados mais depressa, a curto prazo, mas o mais depressa para mim são sempre 5 a 10 anos, e eu gostaria de fazer ainda mais depressa. Mas muito obrigado, Alexandre. Eu estava a ver se escapava a visão da gestão, mas não escapou. Deste nota dela. É importantíssima na formação. É importantíssima, e sabemos que, obviamente, toda a visão de gestão clínica e também a sensibilidade que existe cada vez mais dos profissionais de saúde para a questão também dos orçamentos limitados e da escassez de recursos é uma realidade incontornável e que todos nós que atuamos na área da saúde temos que ter sempre presentes. Dr. Mário Filho, eu pedi-lhe também uma reflexão, como é que vê a formação dos residentes? Já falou em algumas competências que importa explorar também e que, em complemento com aquelas que o Alexandre e a doutora Helena falaram, serão com certeza um bom contributo para a reformulação da residência médica e da formação dos profissionais para além da residência, mas na sua perspectiva, que outros contributos em termos da reestruturação das residências face a estes condicionalismos podem ser incorporados? Eu acredito que a fala do Dr. Alexandre mostrou a complexidade a qual se insere o médico futuro, né? Essa preocupação a respeito da alocação de recursos, que já é uma preocupação não teórica, mas prática no exercício da medicina no Brasil. O Sistema Único de Saúde, ele mostra a dificuldade de decisões, de tomar de decisões, a necessidade de tomar de decisões imediatas, né? E isso só se escancarou nesse momento em que atravessamos com a pandemia. Então, consequentemente, a gente constata que o residente, ele necessariamente precisa enfrentar temas para além do seu conhecimento técnico, mas também de complexidades de gestão, de políticas públicas, né? E de responsabilidade social igualmente, né? Por isso que eu friso e eu destaco essa necessidade da compreensão do médico como cidadão, né? O médico, ele exerce um papel
significativo na sociedade e, assim, ele tem que se habilitar para entregar aquilo que a sociedade espera em relação a ele. Associa-se a isso, como já o doutor Alexandre mencionou, que a gente forma médico não para o pós-Covid, daqui 1 ano, 2 anos, mas sim médicos para a atuação daqui 20 anos, na qual esse aporte e essa conexão com as ferramentas, com os instrumentos tecnológicos que estão chegando, não será mais questionável, né? Eu diria que a realidade da teleconsulta, que em muitas oportunidades foi implementada de maneira, eu diria, não atrapalhada, mas de imediato, de sopetão, pela situação a que se concretizou, ela vai se associar ainda a outras ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial e também o Big Data. O que isso significa? O médico vai ser substituído? Não, jamais. Por quê? Porque ele ainda vai ser necessário para a essência da sua atividade, que é cuidar do outro, que é a escuta do outro, que é olhar para o outro, né? Lembrando que a medicina é a mais humana das ciências, porque ela vai partir necessariamente da figura da comunicação, da figura do acolhimento, do cuidado, tá certo? Então, eu diria que o cenário de complexidade não é complexidade tecnológica, não é complexidade próprio da ciência, mas sim de um cenário multifatorial, de que muitas perguntas elas surgem para muito poucas respostas. E aí a educação, os centros educacionais vão provocar essas perguntas, muitas vezes sem dar respostas. E isso necessariamente vai ter que formar um perfil diferente de profissional. Mário, muito obrigado pela reflexão. Nós estamos a aproximar rapidamente do final desta hora. Temos 3 minutos, mas eu não gostava de terminar sem vos desafiar todos a fazerem uma reflexão sobre o que podemos esperar destes profissionais que estão agora em formação e que vão ser formados numa nova era, chamemos-lhe assim, esta era pandémica. O que podemos esperar destes profissionais? Focamos aqui, obviamente, hoje falámos muito da residência médica, mas no seu global, porque, obviamente, aquilo que são as respostas de saúde são multidisciplinares. O que podemos esperar desta nova geração de profissionais, na vossa opinião? Começava com a doutora Helena, a quem agradeço mais uma vez ter estado connosco, porque depois os encerramentos vão ser muito rápidos, assim aproveito já para lhe agradecer. Doutora Helena, como serão os profissionais do futuro? Eu acho que quem passou por essa pandemia, os profissionais que tiveram na linha de frente dessa pandemia, eles são diferentes. Né? Eles podem não ter aquelas habilidades técnicas que a gente às vezes quer para uma determinada especialidade, mas o que eu sinto nesses jovens médicos é que toda essa parte de empatia e de se colocar na posição do outro foi muito alavancada em quem estava na linha de frente combatendo essa pandemia. Muito obrigada. Obrigado, doutora Helena. Foi um prazer estar consigo. Doutor Alexandre Valentim Lourenço, como será esta nova geração de profissionais, chamemos Covid, da era Covid? Estes profissionais são muito mais dirigidos, muito assertivos, sabem o que querem, estão muito bem preparados cientificamente e são muito focados no tratamento dos doentes. Falta-lhes um bocadinho de humanidade e integração, porque cada vez mais temos pessoas muito especializadas. E acho que nós vamos ter, daqui a alguns anos, que preparar médicos generalistas, que são os médicos de família, os médicos de medicina interna, o cirurgião geral, que integram os doentes e que depois recorrem a outros consultores. Isto está a acontecer noutros países. Por isso temos que preparar a formação para que haja uma capacidade de colocar médicos a trabalhar em equipa, em rede, em matriz, e que possam
dialogar e ganharem competências na gestão coletiva dos seus doentes. E isso é algo que nunca foi feito. A medicina foi sempre muito individual, no tempo de Hipócrates, continua a ser nos últimos anos e começa a ser mais integrativa, mais trabalhar em centros de referência, e isto, a medicina isolada dos pequenos centros, vai ser muito diferente dos centros como o Albert Einstein, como o meu hospital, que tem 1000 médicos de múltiplas especialidades a trabalhar todos os dias com competências diferentes para resolver os problemas do mesmo doente. E é para isso que nós temos que fazer formação. Estes médicos vão ser certamente diferentes, vão trabalhar em equipe e será uma realidade muito rápida e muito próxima. O Covid mostrou-nos isso. Eu hoje de manhã estive num hospital em que os médicos disseram porque é que não estamos a trabalhar na mesma enfermaria, intensivistas, infecciologistas, pneumologistas e medicina interna e partilharmos conhecimentos ao mesmo tempo. Isso foi feito há 2 meses atrás e eles dissociaram-se e começam a perceber qual é a vantagem de trabalhar não organizado por especialidades, mas sim organizados por doentes que têm problemas próprios. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela partilha, pela disponibilidade de estares connosco hoje aqui a dar também a visão sobre este tema da formação, que obviamente é um tema muito importante para continuarmos a ter profissionais altamente diferenciados e ajustados às necessidades do país. Dr. Mário, passava-lhe a palavra a si. Como serão estes profissionais de saúde da nova era Covid, no seu entender? Muito obrigado, foi um prazer passar esse tempo tão breve com vocês. Acho que a gente poderia discutir a tarde inteira, mas eu diria o seguinte, 2 colocações. Em primeiro lugar, eu espero que esse novo profissional ele seja mais comprometido com a saúde pública. Isso é algo que talvez seja um legado concreto. E o segundo é uma mensagem de esperança, que essa solidariedade que vivenciamos agora venha efetivamente a passar, a se concretizada, em outras palavras, que a solidariedade seja mantida ao terminar essa pandemia. Porque esse trabalho integrativo, coordenado, em rede, como o doutor Alexandre mencionou agora há pouco, ele é imprescindível para que a gente olhe necessariamente para o paciente como um ser em sua história, tá certo? Com a sua própria especificidade. Então, eu diria que é esse o cuidado com a saúde pública associado com a solidariedade como um princípio maior. Perfeito? Doutor Mário, muito obrigado também pela partilha, por ter estado connosco. Eu agradeço aos 3, foi uma hora que passou realmente muito rápido. Pudemos refletir sobre aquilo que são os modelos de formação em ambos os países, aquilo que foram as respostas sob o ponto de vista institucional e nacional e também um pouco político, se bem que isso não foi abordado aqui numa perspectiva muito profunda. E também refletimos sobre aquilo que é a formação destes profissionais para o futuro e que profissionais vão ser, e sem dúvida que eu acho que há aqui um elo de ligação que todos partilhamos, que é a proximidade junto do cidadão e junto da comunidade e procurando encontrar respostas ajustadas e fazendo participar também nessas decisões é um caminho que todos temos que percorrer, porque todos nós também somos cidadãos e sabemos que mais tarde ou mais cedo teremos que utilizar o sistema e quanto mais estruturado ele estiver e melhor der resposta às nossas necessidades, mais satisfeitos nos sentiremos. Dar nota, agradeço mais uma vez a todos e vou fazer uns agradecimentos finais, obviamente agradecer mais uma vez às entidades promotoras deste ciclo de webinars, à Organização Nacional de Acreditação no Brasil, à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, do qual sou o secretário-geral, também à GPS, Health Branding and Business, que também nos ajudou na organização destes webinars, e agradecer mais uma vez o patrocínio da Imparte Saúde a esta iniciativa. Agradecer também ao público que nos seguiu e que foi colocando várias questões, nem todas puderam ser respondidas em direto.
Eu procurei, na interpelação aos nossos oradores, contemplar algumas das dimensões dessas perguntas e dar-vos nota de que o próximo webinar irá ocorrer 2 a 1 semana, precisamente à mesma hora, 12 horas no Brasil, 16 horas em Portugal. Será dia 7 de julho e o tema que vamos trazer à discussão será um que também foi hoje falado aqui, a telemedicina e a transformação digital na saúde na era Covid. Reforçar que todas estas sessões são transmitidas ao vivo no canal YouTube da ONA e também no Facebook da APA e que o vídeo deste webinar será disponibilizado, editado também no canal APA no YouTube. Muito obrigado a todos e até 2 a 1 semana. O resto de um bom dia para todos. Obrigado.